Você, garota cristã, mulher cristã, que tem o sonho, o desejo de se casar, eu tô aqui pra te falar coisas que eu aprendi na pele, eu aprendi com o Espírito Santo através de experiências e vai te agregar muito, eu tenho certeza disso. Eu vou te falar 5 tópicos e o primeiro tópico é: a sua intimidade com o Espírito Santo tem que ser mais forte do que qualquer outra coisa. Tem que ser mais forte do que qualquer outra coisa antes mesmo do casamento. Por que tem que ser mais forte? Porque quanto mais próximo de Deus, mais discernimento você tem, mais revelação você tem, menos engano você tem, menos perda de tempo você tem. Então, digamos que você precisa do discernimento. Primeiro, não só por causa do marido na sua vida. Então, se você tem um discernimento, você vai sentir, Deus vai falar com você, você vai ter o discernimento de entender se aquela pessoa é realmente para a sua vida ou não. E você pode ter uma revelação de Deus, Deus pode te falar. E quanto mais próximo de Deus, menos engano você vai ter. Porque muitas das vezes a gente perde muito tempo pensando que é uma pessoa quando na verdade é outra. Por quê? Porque a gente está, às vezes, olhando através do nosso entendimento, através do nosso viés, através do nosso coração e não através do que Deus está falando. Então, o discernimento, a sua intimidade com Deus vai ser, assim, o essencial para você discernir pessoas, discernir intenções. Porque eu vou te falar, vai, com certeza vão aparecer homens, com certeza vão aparecer meninos falando pra você certos tipos de coisa, e o seu discernimento ele vai te ajudar a ver se realmente é aquela intenção do coração. Deus nos deu o discernimento para poder discernir mesmo, pra gente poder ver a verdade e não ser enganado. Agora, o segundo tópico é: se comporte como se você já fosse comprometida. Se você não sabe, como cristã, você tem um comprometimento primeiro, antes do casamento, com Deus. A partir desse viés, você sabe com quem você deve conversar, que tipo de atitudes você deve ter, que tipo de conversas você deve ter. Porque muitas das vezes a pessoa diz que está esperando em Deus, mas as atitudes dela são de uma pessoa que não espera em Deus. Ela fica procurando, 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 e na verdade, em vez dela estar se preparando, ela tá procurando e se comportar como se já fosse isso. É você ter em mente que você tem um propósito, você tem em mente o que você quer, você tem em mente qual tipo de homem você quer. Então você vai esperar com discernimento e vigiando para que você não caia nas ciladas do inimigo, porque vai cair cilada, filho, vai vir cilada para cima de você. Você tem que estar muito ligado com Deus para você não perder tempo com essas ciladas, entendeu? Então se comporte como se já fosse uma mulher comprometida no sentido de que eu tô esperando em Deus e eu vigio. Eu não fico de conversinha, eu não fico de gracinha. Claro que a gente tem que conversar com as pessoas, mas você me entende? O tipo de conversa, o tipo de situação, como é que deve ser. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você tem temor a Ele. Então, que o seu temor a Deus seja o seu termômetro para que você possa discernir que tipo de pessoa convém conversar, que tipo de pessoa não convém conversar, que tipo de assunto convém conversar ou não. E agora, o terceiro tópico é: ore pelo seu futuro marido. Orar pelo futuro marido é como se você estivesse preparando o ambiente. Tudo é sobre preparação de ambiente. Deus só vai te entregar uma coisa quando ele vê que você está preparado, que você esperou aquele momento, você deixou tudo pronto para aquele momento chegasse. Então você tem que orar pelo seu futuro marido. Você não sabe quem é, você não sabe quantos anos tem, o que faz da vida, mas Deus sabe. Então, como que vou orar pelo meu futuro marido? Você deve orar por ele, profetizando coisas boas sobre a vida dele. Peça para Deus ajudar ele no momento que ele tá agora. Peça a Deus para que todas as ciladas saiam da vida dele, que ele possa enxergar que é você, ao mesmo tempo que você enxerga que é ele, que vocês possam estar num alinhamento de propósito, que tudo venha se ser uniforme, que tudo venha a ser harmonioso. Você pode orar para que ele tenha um bom dia, você pode orar para que ele tenha uma boa noite,
Você está preparando o seu coração para amar uma pessoa. Então, quando você ora por ela sem mesmo conhecer, é até um ato de fé e gratidão a Deus. Então, faça esse exercício, porque eu lembro que eu fiz e uma sensação que eu tive é que eu comecei a amar o meu marido sem mesmo conhecer ele. É muito louco isso, porque quando a gente ama uma pessoa que a gente não conhece, a gente sabe que não é do nosso coração, a gente sabe que vem de Deus. Então, quando eu fiz isso, Deus foi me dando amor. E quando eu conheci ele, eu vou falar, quando eu conheci ele, a gente se casou com 2 meses. E não foi nem porque a gente queria, foi realmente uma coisa de Deus. E a gente já se amava, era uma coisa muito forte. Depois eu venho contar meu testemunho pra vocês. Mas ore, profetize, declare sobre a vida dele, ore pela vida dele, peça a Deus para abençoá-lo. Se ele tiver com alguma situação difícil na vida dele, que o Senhor possa ir lá. Você não sabe quem é, mas você ora pela vida da pessoa porque Deus sabe quem é, isso que importa. Agora, o quarto tópico é: tenha Cristo como sua base de tudo. Parece com o primeiro tópico, que é sobre intimidade, mas não. A intimidade a gente tem que ter Cristo como base, e a gente também tem que ter. Não venha casar pensando que o casamento será perfeito, porque não. Nós somos pessoas, pessoas são falhas, pessoas erram e pessoas também têm traumas, pessoas também são guiadas por emoções. E eu falo por experiência própria, porque no início eu era guiada muito pelas emoções, pelos meus sentimentos. Ter Cristo como base me ajudou a não me afundar mais do que eu já estava. É como se antes de eu casar, eu estava numa plenitude. E quando eu me casei, tudo que estava dentro de mim, que ainda não tinha se organizado, que Deus ainda não tinha trazido a luz para eu poder consertar, veio à tona. E aquilo ficou muito forte, aquilo ficou muito aflorado, digamos assim. E a partir do momento em que eu me vi completamente assim, meu Deus, eu sou essa pessoa, eu faço esse tipo de coisa. Eu fui pra cruz, eu fui pra Deus, eu fui pedir perdão pelos meus. Eu fui pedir a Deus cura, pra Ele me curar, por exemplo. Eu vou citar pra vocês um sentimento de rejeição. Por que que eu senti rejeição? Por causa, devido toda a minha história, enfim. Mas quando a gente se casa, esses sentimentos, essas emoções, elas ficam mais afloradas. E a partir disso, a gente tem que vigiar muito, porque a gente pode muito bem colocar a dependência no outro, e não é assim. A nossa dependência, a nossa base tem que ser Cristo. Então, quando a gente tem as emoções e os sentimentos guiados pelo Espírito Santo, confortados, exortados, alinhados com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você não vai agir de acordo com as suas emoções, com os seus traumas, com os seus sentimentos. Você vai agir de forma racional, de forma intencional. O conselho que eu te dou é: não crie expectativas em pessoas, crie expectativas em Deus. Deus não decepciona, pessoas decepcionam. Não ache que o seu marido vai ser perfeito, porque ele não vai. Perfeito é Deus. Perfeito é o Senhor e não o seu marido. O seu marido, ele é alinhado com o Espírito Santo, assim como você. Então, você tem que ter o discernimento de: eu não posso criar expectativas em pessoas através do meu viés. Eu tenho que criar expectativas em Deus, e Deus age. E o quinto e último tópico que eu vou trazer aqui para você hoje é: acesse a sua identidade de filha. Depois de todos esses passos, se você andar alinhado com o Espírito Santo, você vai acessar um lugar que você nunca acessou antes. E eu acho de uma extrema importância acessar esse lugar antes do casamento, acessar esse lugar o mais rápido possível. Porque esse lugar, quando você acessa ele, nada pode te parar. Nada, nada, nada. Igual eu falei, pessoas não são perfeitas. E a realidade do casamento não é um conto de fadas. A gente não vive para esperar a outra pessoa pedir perdão, porque a gente sabe quem é. A gente sabe que nós somos em Deus. E quando você tem a sua identidade, as palavras das pessoas, os traumas, os seus sentimentos, as dúvidas que vêm, elas vão vir, mas elas não têm o acesso a você, porque agora você acessou o lugar de filha. E esse lugar, ninguém te tira de lá. Ninguém te tira de lá, nenhuma palavra maldosa,
nenhum trauma, nenhuma coisa ruim que você sofreu antes. Esse lugar faz com que você saiba quem você é. E quando eu digo quem você é, não é o que você faz da sua vida, não é o que você tem, mas sim quem você é em Deus. Qual a sua identidade? Qual o seu propósito? Quando você entende isso, nada te abala. Nada, nada. E eu falo isso principalmente no casamento, porque quando você tem a identidade de filha, você tem mais sabedoria para poder resolver as coisas. Você tem mais sabedoria para poder aplicar no casamento. Você consegue entender muito melhor as situações, porque o casamento, ele é você ser bom, não só para você, mas você ser bom para outra pessoa, assim como a outra pessoa vai ser boa não só por causa dela mesma, ela vai ser boa por causa da outra pessoa, é uma troca e assim ambos ficam satisfeitos e felizes. A filha de Deus, que tem identidade, que sabe quem é, que sabe o que que faz, que sabe qual é o propósito dele, que sabe que o que ele tem que fazer e o que ele não tem, independente do que a outra pessoa fez, ele sabe que o certo é pedir perdão e não ficar resmungando e não ficar reclamando. Então esse lugar, ele vai te fazer ganhar até tempo, vai te fazer ganhar tempo. E porque um filho, ele é movido pelo propósito e não pelo cenário. Quando você acessa essa identidade, você tá vendo o propósito, você não tá vendo o ambiente de agora, você não tá vendo o que tá acontecendo agora, você tá vendo o propósito. E o propósito é maior do que você. Quando você tem olhos pro propósito, você passa por tudo. Então, no casamento, a gente tem que saber, resumindo, a gente tem que saber que o nosso lugar é um lugar, primeiramente, de filha de Deus. Quando você entende que você é filha de Deus, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma briga, nenhuma confusão, nenhum momento difícil vai te abalar, porque você sabe que você é filha de Deus e você não depende de nada, mas você vive pelo propósito. Colocar expectativas sempre em Deus. Não esqueça disso. Ore pelo seu marido não só antes de conhecê-lo, mas continue orando quando conhecê-lo e até o final da sua vida, continue orando por ele. Casamento é um momento em que o noivo e a noiva se juntam, Cristo e a igreja se juntam. Para eu saber qual é o meu papel, para eu saber ser uma esposa melhor, eu olho para a igreja, o que a igreja faz? Qual o papel real, genuíno da igreja? E quando eu quero olhar para um marido, eu devo olhar para todas as atitudes dele. Ele se parece com Cristo, ele faz o que Cristo faz. Se você conhece a Cristo, você sabe, você vai reconhecer um bom marido. Não deixe o inimigo te enganar, esteja com discernimento, entendimento e sabedoria. É isso. Esses foram apenas 5 tópicos, eu tenho muito mais coisa para falar, então, dependendo de como for, eu trago mais para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e mais do que gostado, eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu trouxe isso como um alerta do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te ajudará a te guiar ao melhor caminho, uma melhor escolha. Tenha fé nele, creia nele. Pode parecer que tá demorando às vezes o casamento a chegar, mas só confia, vale a pena confiar. Vale muito a pena confiar em Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui pra mim. E é isso, até o próximo vídeo.